Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Reflexões e Exortações. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Chegou então o momento, mais importante do programa, o momento em que nós temos a oportunidade de conferenciarmos e estudarmos a palavra de Deus. Queremos convidar você a estar nos acompanhando agora. Estamos iniciando mais um tema da série Reflexões e Exortações. Procuraremos meditar, pensar, analisar e detalhar assuntos relacionados aos personagens e acontecimentos bíblicos. Que possamos, por meio das Escrituras, sermos advertidos, chamados a atenção, avisados, aconselhados, encorajados e estimulados no sentido de buscarmos reformar e melhorar nossos costumes, atos e até opiniões. O irmão Paulo escreveu: Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos capítulo 15, verso 4. Graças a Deus. No programa passado nós íamos trazer esse tema de hoje, a grandeza de Deus em perdoar. Tivemos alguns probleminhas e não apresentamos o tema. E trouxemos um tema livre. Então nós vamos ao resumo do programa número 9. No programa número 9, o tema foi Não ignorando os ardis de Satanás. Iniciamos com 2 Coríntios 2, do 10 ao 11, que diz: Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Trouxemos o significado da palavra ardis. Ardis é o plural de ardil. Ardil é a ação que se vale de astúcia, manha, sagacidade, ardileza. Ação que visa iludir, lograr, pessoa ou animal. Armação, cilada. Para uma melhor compreensão, trouxemos 81 sinônimos da palavra ardil, para 4 sentidos da mesma: cilada ou armadilha, astúcia para enganar, tramóia para proveito próprio, intenção desleal. Deixamos claro que o diabo fará de tudo para nos enganar. Efésios, capítulo 6, dos versos 10 ao 13, palavras do irmão Paulo, nos aconselhando a fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, para vencermos o inimigo. Terminamos com as palavras do irmão Paulo, Romanos 16, 20. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Hoje traremos o programa número 10, a grandeza de Deus em perdoar. Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque grandioso é em perdoar. Nós sempre ouvimos as pessoas ler esse versículo e dizer que Deus é grandioso em perdoar, que Deus é grandioso em perdoar. Devemos buscar ao Senhor porque Deus é grandioso em perdoar. Só que o texto diz que é para nós invocarmos ao Senhor enquanto Ele está perto. É para nós deixarmos o caminho maligno, o caminho mau, o homem maligno deixar os seus pensamentos maus e converter-se ao Senhor, que vai se compadecer dele. Tornar para Deus. Quando nós damos esses passos, está claro que Deus é grandioso em perdoar. Só que quebrar um desses passos ou não seguir, isso também impede-nos de alcançar a grandiosa bondade e misericórdia de Deus em perdoar. Deixe o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. É comum, nos dias em que nós vivemos, pessoas que agem corretamente serem louvadas, exaltadas,
ou honradas. Mas quando as pessoas fazem alguma coisa errada, geralmente essas pessoas elas acabam automaticamente por nós sendo olhadas de um jeito diferente. É comum isso nos seres humanos. Um filho que consegue notas boas, ele é elogiado pelos pais. Aquele que não consegue as notas boas, geralmente ele não é incentivado ou elogiado. A gente acaba cometendo isso sem perceber. E na vida espiritual é do mesmo jeito. Gênesis 3, verso 9 e 10, mostra para nós quanto Deus é bondoso e olha para cada um de nós. Esse texto ele vai falar de Adão e Eva. Você imagina, se Deus não tivesse olhado para Adão e Eva com um olhar de amor, não tivesse buscado perdoar eles, Deus teria entregado o mundo nas mãos de Satanás, não é isso, cooperador Giliardi? Sim, ministro. O mundo estaria nas mãos de Satanás. Se o mundo hoje já não está bom, imagina o que seria. Mesmo diante da falta de Adão e Eva, Deus não os abandonou à vontade do diabo. Deus chamou por Adão e Eva e foi ao encontro da humanidade que se escondia dele e chamou: onde estás? Onde estás? Você já parou para imaginar o que seria de nós se Deus não tivesse o cuidado que teve com Adão e Eva? Muitas vezes o inimigo usa as pessoas para que nos desagrade ou para que faça coisas que nos entristeçam, para que nós nos afastemos e deixemos essas pessoas nas mãos dele. Deus teve paciência com Adão e Eva, ouviu suas desculpas. Ouça o que Jó pensava de Adão. O próprio Jó pensava de Adão. Jó 31, 33. Se como Adão encobria as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Mas mesmo assim, Deus ouviu as desculpas. Deus se aproximou. Deus ouviu. Não podemos ocultar nossos erros e falhas. Provérbios 28, verso 13 e 14. Esta palavra é forte. Ouça o que ela diz. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessas e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que confessa e deixa alcançará a misericórdia, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Lembra quando Deus disse para Caim: o mal jaz à porta, sobre ele deve dominar. Deus é misericordioso, bondoso. Quando lemos o relato de Gênesis, é claro que Deus cuidou de Adão e Eva, não os abandonou nas mãos do diabo, cobriu a nudez deles. Eu não tenho dúvidas que Deus perdoou Adão e Eva, porém eles perderam a oportunidade de viver no jardim que Deus plantou com muito amor a eles. Perderam o acesso à árvore da vida, passaram a experimentar a dor, a morte, a terra passaria a produzir espinhos e cardos. Ouça o que Deus disse a Adão após a queda. Deus disse para Adão: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela? Maldita, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, até que te tornes à terra. Gênesis 3, versos 17 ao 19. Eu acredito que está claro que Deus é grande em perdoar. Porém, nunca vamos ser isentos das consequências das nossas más escolhas. Nunca vamos ser isentos. A escolha de Adão e Eva mudou o curso do mundo. O irmão Paulo fala isso em Efésios 2, verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu fico, cooperador Giliardi, imaginando
a mistura de sentimentos que tomaram a mente de Adão e Eva quando caíram em si, a gravidade do erro deles. Você consegue imaginar, ouvinte, a mistura de sentimentos que tomou a mente de Adão e Eva? As palavras do irmão Tiago são bem apropriadas para o que estamos falando. Tiago 4, versos 7 ao 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Alimpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo. Duplo ânimo. Ele está animado com as coisas de Deus, em momento, e tem momento que está animado com as coisas do mundo. Purificai os corações. É para sentirmos as nossas misérias, lamentarmos e chorar, converter o nosso riso em pranto e o nosso gozo em tristeza. É para humilharmos, é isso, perante o Senhor, se queremos ser exaltados. Deus, pela boca do profeta Isaías, adverte o seu povo. Isaías 55, versos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Eu acredito que Adão e Eva buscaram a Deus, invocaram, deixaram seu caminho, abandonaram seus pensamentos malignos, se converteram a Deus, ao Deus Criador, sentiram a grandeza de Deus em perdoar. Porém, não foram livres das consequências dos seus erros. Aqui está um erro, cooperador Giliardi, que as pessoas muitas vezes acabam cometendo. Elas acham que Deus perdoa, e que o fato de Deus perdoar dá a ela a oportunidade dela voltar ao estado anterior, com toda aquela... Não. Nós temos que entender. Pode ler as Escrituras, você vai ver. Sempre vai ficar uma consequência. Sempre você vai ser, de certa maneira, de certo modo, podado de algum privilégio. Esta é a verdade. E muitas vezes a consequência do pecado é tão grave. É tão grave. É possível, eu digo, que nenhum outro ser humano jamais sentira o que Adão e Eva sentiu após cair em si e ter a noção dos resultados da queda deles. Queda essa que afetou todos os seus descendentes e mudou o curso do mundo. Também acho impossível que outros seres humanos tenham sentido a grandeza do amor de Deus na intensidade que Adão e Eva sentiram. Também não podemos deixar de considerar o que passou na mente de Adão e Eva quando se esconderam de Deus. Por quê? Quais eram os pensamentos que estavam na mente deles quando eles se esconderam de Deus? O pecado não compensa. O pecado não compensa. Vamos trazer aqui um texto que vai nos ensinar muito, muito mesmo a respeito da grandeza de Deus em perdoar. Também ficará claro que o pecado tem um custo muito, muito, muito alto. Vamos ao Salmo 78, verso 1 ao 36. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado.
não os encobriremos aos seus filhos, mostrando às gerações futuras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja, e não guardaram a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que eles fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu um mar, e fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem, e de noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite, e falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu penha e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas do céu, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera o trigo do céu. O homem comeu pão dos anjos, e ele lhe mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe do sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e fez cair no meio do seu arraial ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe cumpriu o desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso, consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. E todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade. E não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles o seu furor, e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Deus, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor. Deus lembrou que eles eram de carne. A nação de Israel muitas vezes desviou dos caminhos de Deus e caíam nas mãos do inimigo. Porém, quando clamavam, Deus por amor ouvia. Quando lemos as Escrituras, fica claro que quando clamavam a Deus, Deus por amor ouvia eles. Quando você lê as Escrituras, fica claro que eles pagavam caro também pelo erro que cometia. O pecado custa caro. Não compensa.
Não compensa. O povo de Israel, diz o texto que nós vemos, não regiam o seu coração. Reger o coração. Andavam nos seus próprios caminhos. Voltemos ao Salmo 78, verso 40. Vamos ler até o 72. Quantas vezes o provocaram a Deus no deserto e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu os seus rios em sangue e as suas correntes que para não pudessem beber. Enviou entre eles enxamas de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também o pulgão à sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou à pestilência as suas vidas, e feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança que não temeram. Mas o mar cobriu os seus inimigos e os trouxe até ao termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou os gentios de diante deles. E lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente com seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram à ira com seus altos e moveram o seu zelo com suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso, desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou dos cuidados das que se achavam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir. Deus é misericordioso. Feriu os adversários do seu povo. O texto que nós lemos não deixa dúvida. O pecado não compensa. Não compensa. Ainda que a misericórdia de Deus é grande, mas nós vamos sempre pagar. Como diz o Salmo, se não for ao Senhor, já há tempo nós já não existiríamos mais. E é verdade. O pecado não compensa. Encontramos nas Escrituras, e fez Israel o que era mal e caiu nas mãos do inimigo. Porém, quando voltavam a Deus, Deus os ouvia. O texto a seguir nos mostra isso, o Salmo 79, versos 5 ao 9. Até quando, Senhor? Até quando? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo, invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó
e assolaram suas moradas. Não te lembre das nossas iniquidades passadas. Venham ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa dos nossos pecados, por amor do teu nome. Quando Israel se via em apuro, Israel clamava a Deus. O salmista Davi escreveu: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Conhece. E lembra de que somos pó. Salmo 103, verso 8 ao 14. Não basta sabermos que Deus é grande em perdoar. É preciso muito mais que isso. Isaías 55, versos 6 e 7. É preciso mais. É preciso buscarmos ao Senhor. Invocarmos enquanto Ele está perto. Deixar os caminhos ímpios, os pensamentos maus, e se converter ao Senhor. E com certeza Ele vai se compadecer de cada um de nós, porque Ele é grandioso em perdoar. O salmo que vamos ler a seguir, segundo estudiosos, foi escrito após o rei Davi ter sido repreendido por Deus por meio do profeta Natã, depois que pecou com Batseba. O rei Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Salmo 51, verso 1 ao 17. O salmista diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Não tem jeito, o pecado sempre estará diante da pessoa. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ele não sentia bem quando julgava por causa do pecado dele. Quando ele julgava, ele sempre lembrava do que ele fez. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Apague todas. E ele chegava a dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torne a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitarás em holocausto? Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus.
Quando consultamos a palavra hebraica quebrantado no texto, fica claro como o rei Davi se sentia. Quando nós consultamos o Strong, o dicionário para o português da palavra em hebraico, Shabar, uma raiz primitiva, de date 2321, código Strong H7665, nós vemos o seguinte: o rei Davi sentia seu coração quebrado, despedaçado, destroçado, destruído e esmagado. Salmos 51, verso 17. Na nova versão linguagem de hoje, nós encontramos: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Era tanto arrependimento a ponto dele sentir o coração dele quebrado, despedaçado, destroçado, destruído e esmagado. Percebeu que a palavra hebraica para quebrantado sugere a nós algo além de um coração humilde e arrependido? Percebeu? O salmista Davi dizia: coração, retira-me das minhas angústias, olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Salmos 25, verso 17 e 18. Salmo 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Lembra bem que a palavra hebraica para coração quebrantado é um coração quebrado, despedaçado, destroçado, destruído, esmagado. É isso. É um coração atribulado, que está angustiado, que está aflito, que sente dor pelo mal que cometeu. Ouça o que escreveu o escritor da carta aos Hebreus. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus capítulo 3, dos versos 12 ao 13. Também Hebreus 4, verso 14 ao 16, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Salmo 103, verso 3 ao 4. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e que te coroa de benignidade e de misericórdia. Nós temos um texto em Provérbios 28, verso 13 e 14, que deixa claro para nós: se queremos alcançar a misericórdia de Deus, não devemos encobrir as transgressões. O texto diz: o que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessar e deixar. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Infelizmente, não pensamos nas consequências. Não pensamos. O escritor ao Hebreus fala do gozo do pecado. Hebreus 11, verso 24 ao 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo,
do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O gozo do pecado, ele sabia que era por um pouco de tempo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa carreira que nos está proposta. Olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, assim como Moisés olhou para o futuro e não para o momento do gozo do pecado. Naquela hora, Jesus também não. Vamos então aqui trazer um pouco da história do fracasso do rei Davi, e eu tenho certeza que aprenderemos muito a respeito do pecado e suas consequências e a grandeza de Deus em perdoar. 2 Samuel, capítulo 11, dos versos 1 ao 4. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filho de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ele veio e ele se deitou com ela. Então voltou ela para sua casa. Percebe, era o tempo em que os reis saíam à guerra. Davi não saiu para a guerra. Ele foi advertido de quem ela era esposa. Cometeram o pecado. Ela voltou para sua casa. Tudo parecia estar bem. Até que Batseba mandou dizer a Davi: estou grávida. 2 Samuel 11, verso 5. O pecado, ele tende a crescer como uma corrente, não é isso? Ouça com atenção o texto de 2 Samuel 11, versos 6 ao 13. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E, saindo Urias, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. E, porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descesses à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. Creio que os ouvintes estão entendendo quando a mulher de Urias diz ao rei Davi que ela estava grávida. O rei Davi começa a bolar um plano para tentar mostrar para todos que aquela gravidez era de Urias. Então ele chama o marido que está no campo de batalha e traz o marido de volta para Jerusalém e manda o marido ir para sua casa
e deitar-se com sua esposa, e o marido não vai. E ele embebeda o homem para que o homem deite com a esposa para a gravidez ficar parecendo que tudo era normal. Olha que terrível o pecado. Bem como escreveu, né? O irmão Tiago, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Por isso nosso irmão Tiago diz, não erreis, meus amados irmãos. Tiago 1, verso 13 ao 16. O pecado, ele é uma corrente. Por isso o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1, ele escreveu, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado que tão de perto nos rodeia. Acredito que você está percebendo que a corrente do pecado, se não for interrompida, vai crescendo. Vamos continuar a leitura. 2 Samuel, capítulo 11, dos versos 14 a 27. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias num lugar onde sabia que havia homens valentes. E, saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Na sequência, 2 Samuel 11, dos versos 22 a 27, e foi ao mensageiro e entrou, e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviara a dizer. E disse o mensageiro a Davi, na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias o Heteu. E disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota. Esforça-o, tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou o seu senhor. E passando o luto, enviou Davi, e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Eu creio que estamos conseguindo entender. O pecado tem que ser, a corrente tem que ser quebrada. Se não for quebrada, as consequências é cada vez mais desastrosa. Olha que situação. 2 Samuel 12, verso 1 ao 6. E o Senhor enviou Natã a Davi. E apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade, e ele vai contar uma história para Davi, 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas. Muitas ovelhas e vacas. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia ao seu regaço. E a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã, vive o Senhor, Davi disse, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado. Porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Porque não se compadeceu, Davi fica revoltado. Irmãos,
Como é fácil enxergar os erros dos outros e até julgar. Vamos ouvir as palavras de Deus dirigidas ao rei Davi por meio do profeta Natã, segundo Samuel 11, versos 7 ao 14. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentarias tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos, por quê? A Urias o Eteu feriste à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Por que fez isso? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Que tristeza! Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. E tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem. É triste, né? Darmos lugar ao inimigo. Darmos lugar ao inimigo. Eu não sei o que acontece na minha vida, eu não sei por que disso, não sei por que daquilo. Nós damos lugar muitas vezes. E Deus ainda disse que o filho que nascera ia morrer. Infelizmente o pecado tem consequências. Tem consequências. O filho de Davi, Absalão, filho de Davi, mata Amnon por abusar de Tamar, sua irmã. Ver, segundo Samuel 13, verso 1 ao 39. Eu acredito que o rei Davi, cooperador Giliardi, não se sentiu capaz de julgar o erro de seu filho. E isso favoreceu Absalão a agir, vingando o mal que sua irmã sofreu. O fato de Absalão ter vingado esse mal feito à sua irmã aumentou a sua popularidade. Davi não se sentia digno de julgar. E acabou que não julgou, deixou ali, e aí o irmão fica revoltado e vai e mata o próprio irmão. Vamos continuar lendo o que está escrito no livro de 2 Samuel 13, verso 38 a seguir aí. Assim Absalão fugiu e foi para Jesur, e esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudade de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. Dando sequência, pastor, 2 Samuel 14, do versos 23 ao 33. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Jesur, onde Absalão estava ali 3 anos. E trouxe Absalão a Jerusalém, e disse o rei: torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel um homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando o tosqueava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosqueava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe, para o enviar ao rei, porém não quis ver a ele. E enviou ainda a 2ª vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: vede ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide,
e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço do campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: Por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei. E dize-lhe: Para que vim de Jesus? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja a face do rei, e, se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então foi Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou a Absalão, e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. 2 Samuel 15, verso 1 ao 12. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que, a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si. Olha só. E chamava Absalão a si. Ele dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que eu lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para o juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Porque, morando em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão espias para todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir a Aitofel, o gilonita do conselho de Davi, à sua cidade de Giló. E a conjuração se fortificava, e vinha o povo, e ia crescendo com Absalão. Estão percebendo? 40 anos se passaram. 40 anos tinha passado. E as consequências ainda estavam aí. Antes desses 40 anos, quanto o Absalão perturbou a Davi, pervertendo o coração do povo, querendo ser justiceiro. E difamando o pai, a ponto de trazer o coração do povo para si. Vamos continuar lendo. 2 Samuel 15, 13 e 14. Então veio o mensageiro a Davi dizendo: O coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele, e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. 2 Samuel 15, verso 23 ao 30. E toda a terra chorava a grandes vozes. Choravam. Passando todo o povo, também o rei passou o ribeiro de Cédron. E passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, e puseram ali a arca de Deus. E subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de passar da cidade. Então disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graças nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: Não tenho prazer em ti, eis-me
aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. E disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu, porventura, vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convoca também vossos 2 filhos, Aimás, teu filho, e a Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenhas notícias vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. Seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta. Caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Por mais que os anos passem, o pecado vai cobrar. Ele vai cobrar. As consequências, elas vão perdurar. Segundo Samuel 15, verso 37. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Vamos ler segundo Samuel 16, verso 20 ao 23. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. Olha o que ele disse: possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. E estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço. E Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel, cumprindo a palavra. O pecado de Davi trouxe muitos males a ele e ao seu povo. Ouça a oração de Davi. Não era à toa que ele orava desse jeito. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos e a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força decai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiram de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvia a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Salmo 31, verso 9 ao 16. Não foi fácil para Davi conviver após esse erro. A popularidade de Davi diminuía. O povo balangava a cabeça. O povo olhava para Davi de uma forma que não era respeitosa. O Salmo deixa claro isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, verso 6 ao 9. Salmo 27, verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim, responde-me. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, meu coração disse: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face. Não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. São orações de um coração contrito. Salmos 31, verso 1 ao 12. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste.
Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor estará a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobristes o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço à cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, ser o meu auxílio, tornaste o meu pranto em folguedo. Desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Esses salmos demonstram o arrependimento do nosso irmão, o rei Davi. Você imagina quanto este mal provocou tristeza ao coração de Davi. Salmo 30, verso 1 ao 12, o salmista diz assim: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Davi sentia como se estivesse doente. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, e sentia como se estava morto. Conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura um só momento, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O salmista Davi, ele deixa claro que precisava do favor de Deus. Salmo 32, verso 1 ao 11. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo, orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas a aqueles que confiam no Senhor a misericórdia os cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Quando guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Quando Davi escondeu ali o seu erro, até Natan ir lá e repreendê-lo, ele não sentia bem. Por mais que nós, quando cometemos erros, tentamos esconder, o Espírito de Deus que está em nós vai nos chamar a atenção. Agora, se você comete erros e não sente, é porque, infelizmente, a voz de Deus já não é mais sensível, você não está sendo mais sensível a ela. Salmo 103, verso 8 ao 14, Salmo de Davi. Misericordioso e piedoso é o Senhor.
longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Amém? Deus é louvado por suportar o seu povo, apesar das muitas rebeliões. Vamos ler os Salmos 106. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Não obstante, eles os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e o fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo, e as águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Porém, cedo se esqueceram das suas obras. Não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. E invejaram a Moisés no campo, e a Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, e engoliu a Datã, e cobriu o grupo de Abirão. E o fogo se acendeu no seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe, e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso, disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha para desviar sua indignação a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível. Não creram na sua palavra. Antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso, levantou a sua mão contra eles para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. Também se juntaram com Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim, o provocaram a ira com suas invenções, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, e fez juízo, e cessou aquela peste, e isto lhe foi contado como justiça, de geração em geração, para sempre. Dando sequência, versos 32 ao 48. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Não destruíram os povos como o Senhor lhe dissera. Antes se misturaram com os gentios e aprenderam as suas obras e serviram aos seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram o sangue inocente. O sangue de seus filhos e de suas filhas sacrificaram aos ídolos de Canaã.
e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos dos gentios. E aqueles que os odiavam se assenhorearam deles, e os seus inimigos se oprimiram e foram humilhados debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas o provocaram com o seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atendeu à sua aflição, ouvindo o seu clamor. E se lembrou da sua aliança e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Assim também fez com que deles tivesse misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga, amém. Louvai ao Senhor. Amém. A maior demonstração de amor de Deus é a existência de Israel até hoje. O quanto esse povo sofreu e sofre até hoje. O pecado não compensa. O pecado não compensa. O escritor aos Hebreus escreveu, capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. É isso? Nós temos muitos testemunhos que o pecado não compensa. Que muitas pessoas sofreram consequências e consequências por causa do pecado. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Vamos aprender com os erros desses. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Deus perdoa, porém as consequências ficam. Adão e Eva, eles perderam tudo o que Deus tinha dado a eles, o privilégio de morar, de habitar no Éden. Moisés, servo de Deus, não pôde entrar em Canaã, que era o maior desejo dele. Ainda que ele insistiu com Deus, Deus disse, não toque mais nesse assunto. O rei Davi não pôde realizar o seu maior desejo, construir o templo para Deus. Deus disse, não, você não. Suas mãos sujas de sangue. As mãos de Davi sujas de sangue não referia às batalhas que ele fazia, não. Referia ao sangue de Urias. Ouça o que escreveu o escritor da carta aos Hebreus. Ele diz para nós, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. É para nós exortarmos uns aos outros. Durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 3, verso 12 ao 13. Nós sabemos que temos que não encobrir as nossas transgressões, pois isso não vai nos permitir prosperar. Temos que confessar e deixar as nossas transgressões para alcançarmos misericórdia. E o homem que teme a Deus é um homem bem-aventurado. Mas o que endurece o seu coração vai cair no mal. Isso está escrito em Provérbios 28, verso 13 ao 14. Infelizmente, não pensamos nas consequências do pecado. O escritor aos Hebreus, ele fala do gozo do pecado, fala que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que gozar do gozo do pecado por um momento. Por mais que saibamos que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo, por mais que nós tenhamos exemplos como foi demonstrado neste estudo, mas não compensa, o pecado não compensa, o pecado não compensa.
Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Olhe para esses homens. Diz um provérbio que é sábio quem aprende com os erros dos outros. Nós devemos buscar a Deus. Nós devemos buscar forças em Deus. Rogar a Deus que o Espírito dele esteja sempre em nós. Que nossos corações venham a ser sensíveis à vontade de Deus. E se preciso for, perdermos a própria vida, se for necessário, em obediência a Deus. Infelizmente, nós não pensamos as consequências do pecado. Infelizmente. Nós temos sim um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus. Sim, penetrou no céu. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Confissão, está vendo? Confessar. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. É necessário confessar. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. É isso, com confiança. Para que possamos, sim, alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que o eterno Deus nos fortaleça. Que o eterno Deus nos dê um coração sensível. Que o eterno Deus toque os nossos corações. Para que possamos sermos sensíveis à voz de Deus dentro de nós. E não endurecer o nosso coração pelo engano do pecado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu refleti bastante. E você? Uma reflexão bíblica que falou aos nossos corações. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus, né, agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Amém. Vamos orar. Eterno e soberano Pai, Pai de infinita e grande misericórdia, somos gratos ao Senhor por Tua palavra, que nos ensina, que nos corrige, que nos exorta. Somos gratos ao Senhor, ao Eterno, por Tua misericórdia, Teu favor infinito. Rogamos que o Senhor possa perdoar as faltas de cada um de nós. Perdoar, ó Deus querido, os nossos pensamentos também. Dar a nós sempre um coração sensível, um coração que possa perceber, um coração que possa estar vigiando a cada momento. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, possa estar transformando cada vez mais o nosso querer, a nossa vontade, os nossos caminhos, as decisões que formos tomar, que elas possam estar assim alicerçada e direcionada por Tua vontade e pelo Teu querer. Agradecemos por Tua palavra nesta manhã, por cada um dos ouvintes, por cada coração que tem tirado tempo para estar ouvindo a Tua palavra. Que cada um possa ser fortalecido, animado, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo. Que possamos aprender dia a dia e que o testemunho que nós temos nas Escrituras possa servir para o nosso crescimento espiritual, que possamos olhar para a vida de homens que viveram uma vida de santidade diante do Senhor, mesmo em meio à dureza, à dificuldade, às circunstâncias que não eram favoráveis, mas tiveram disposição e força, encontraram em Ti, para decidir pelo que era correto e certo. Ainda que sofreram algumas dificuldades no momento, mas foram vitoriosos. Também temos exemplo de pessoas que procuraram andar nos seus caminhos e, como diz o provérbio, terminaram na morte, porque há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim é a morte. Infelizmente, milhões e milhões de pessoas têm trilhado o caminho da morte. Milhões e milhões de pessoas não têm encontrado em Ti forças, não têm buscado a força que há em Ti e têm andado por caminhos que tem trazido tristeza para elas próprias e também para as pessoas que estão ali próximas dela. Nós sabemos e temos exemplos nas Escrituras que o pecado tem um custo muito caro. Infelizmente, nós, muitas vezes, somos atraídos e engodados pelo nosso apetite carnal. Senhor,
que o Teu Espírito possa estar no coração de cada um de nós, de maneira que nós venhamos repulsar, sentirmos nojo de fato do pecado, sentirmos, ó Deus eterno, assim como o salmista Davi, ao tomar conhecimento, ao cair em si do mal que tinha praticado, ele deixou os salmos para o nosso aprendizado. Ó eterno Deus, oramos nesse momento por cada ouvinte, por aqueles que não têm tomado decisão ao lado da Tua palavra ainda, por aqueles que estão apenas ouvindo, que eles possam encontrar forças em Ti para tomar decisão. Rogamos que o Senhor possa perdoar todos os pecados e falta, em nome de Jesus. Rogamos que o Senhor possa operar livramentos, repreendendo todo espírito de enfermidade, visitando os leitos de enfermidades, visitando as pessoas que estão nos leitos de enfermidades, repreendendo o espírito da enfermidade, aumentando a qualidade de vida de cada um, a cada instante, a cada momento. Assim somos gratos ao Senhor por mais um programa. Rogamos uma semana de bênção e de paz sobre cada um de nós, e que as bênçãos do Senhor manifestem poderosamente em nossos corações, e que Teu Espírito Santo possa estar constantemente falando aos nossos corações. Agradecemos no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. A paz seja contigo, que o eterno Deus te abençoe, que você tenha uma semana de bênção e de paz. A paz seja contigo, cooperador Giliardi. Dessa forma, transmito também a minha saudação ao pastor Lucas Marcolino e a todos os ouvintes em nome de Jesus, que você possa acompanhar as demais programações na Rádio Encontro com Deus. Iniciamos em nome de Jesus e encerramos o programa À Luz das Escrituras, também em nome de Jesus. Que a paz esteja com todos vocês.